Preciso unir duas consultas em uma única só. Então temos o operador union e o union all. Mas e aí, qual que é a diferença entre eles? Parece simples, mas isso pode gerar muita confusão se você estiver manipulando grandes volumes de dados ou tentando descobrir por que as linhas sumiram do seu resultado. Então bora entender na prática? Vamos então aqui para os nossos exemplos. Aqui eu tenho duas consultas. Estou fazendo uma consulta numa tabela chamada clientes A e uma segunda consulta numa tabela chamada clientes B. Então vamos então fazer a união dessas duas consultas e me retornar apenas um resultado na tela. Antes de unirmos as nossas duas consultas, precisamos primeiramente avaliar se as nossas colunas das nossas consultas têm o mesmo tipo de dado. Por exemplo, a nossa coluna ID da nossa consulta número 1 tem que ter o mesmo tipo de dado da nossa coluna ID da consulta número 2. Veja que nós temos o mesmo tipo de dado, que é o dado do tipo numérico. A segunda coluna é a coluna nome. Eu tenho uma coluna nome na minha tabela clientes A e eu tenho uma coluna nome na minha tabela clientes B. Ambas são o mesmo tipo de dado? Sim, é o dado do tipo texto, varchar. E se olharmos para a nossa coluna cidade? Temos aqui uma coluna cidade na nossa consulta clientes A, ao mesmo tempo que a nossa coluna na nossa tabela clientes B, também uma coluna com um tipo de dados do tipo texto, varchar. Beleza. Então aqui nós temos as nossas duas consultas e veja também que nós temos aqui alguns nomes repetidos. Como por exemplo aqui na nossa tabela clientes A, temos aqui o nome Ana, da cidade de São Paulo. Se olharmos aqui na nossa segunda consulta, na tabela clientes B, eu também tenho o nome Ana, na cidade de São Paulo. Então no momento em que formos unirmos essas duas consultas, o que queremos resultar? Uma tabela com registros repetidos ou uma tabela com registros distintos? Então agora vamos entender a diferença entre a função union e a função union all. Se nós utilizarmos a função union apenas, repare então que nós temos aqui o registro da Ana na cidade de São Paulo, na nossa consulta A, e temos também o mesmo registro da Ana em São Paulo na nossa consulta na tabela B. Se eu utilizar apenas o union, ao dar F5, ele me retornou apenas um resultado na tela. E repare que o registro da Ana aparece uma única vez. Lembrando que se nós olharmos as nossas duas tabelas, tínhamos Ana duas vezes, Ana na tabela A e Ana na tabela B. Então se utilizarmos a função union, ele vai me remover os registros duplicados. Mas e se eu quiser que me traga os registros duplicados? É aí que entra o union all. Como o próprio nome da sintaxe nos fala, union all é a mesma coisa que me una tudo. No momento que eu apertar F5, eu vou até ordenar aqui os meus nomes. Vou colocar aqui order by nome. No momento que apertar F5, veja então o resultado da nossa query. Eu tinha Ana na minha tabela A e Ana na minha tabela B. Então, nos trouxe as duas Anas. Repare que ele nos trouxe também Carlos duas vezes. Portanto, o mesmo nome havia nas duas tabelas. Temos aqui o exemplo da Paula. E então temos aqui o resultado da nossa query. Portanto, essas são as diferenças entre a função union e a função union all. A função union vai unir suas consultas, removendo as duplicadas das colunas. Já a função union all vai unir todas as suas consultas, trazendo todos os registros de todas as consultas, ou melhor dizendo, um vai fazer a remoção dos registros duplicados do resultado final da sua query. Então é isso, union é igual a junta sem duplicar e union all é junta tudo. Saber isso evita relatório errado, dor de cabeça com o cliente e aquele famoso ué, por que o número mudou? Então só por essa já deixa aquele like se aprender algo novo hoje. Comenta aí qual tipo de junção já te deu problema no passado. E claro, não deixe de ativar o sininho para não perder o próximo conteúdo.